através do monitoramento do Flight Radar, que um terceiro C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos decolou da base aérea de Nevatim, no sul de Israel, supostamente a caminho da Estação Aérea Naval de Sigonella, na Sicília. Vou repetir, um terceiro C-17A Globemaster 3 RCH-794 da Força Aérea dos Estados Unidos decolou da base aérea de Nevatim, no sul de Israel, supostamente a caminho da estação de Sigonella, na Sicília. Aí eu vou traduzir para vocês o motivo. Muito provavelmente buscando munição, porque a Itália, quero colocar aqui, inclusive hoje manifestações a favor da Palestina foram reprimidas duramente em Roma. A Itália tem sido, nestas últimas horas, provavelmente uma das maiores fontes de fornecimento de munição para Israel. A Itália está concorrendo para o esforço de guerra israelense com o suprimento de munições através da entrega de cargueiros militares. Quem está acompanhando isso no Flight Radar está percebendo de forma muito clara. A Itália está concorrendo para o esforço de guerra com suprimentos constantes, tá? Com suprimentos constantes. Nesse momento, eu quero também informar os senhores que as sirenes a leste de Haifa, nesse momento em que nós falamos, estão ativas e há preocupação novamente de que haja infiltração de drones do território libanês. Ontem, o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abdollahian, ele iria para Damasco. Ele estava chegando em Damasco, Israel bombardeou o aeroporto de Damasco, bombardeou o aeroporto de Alepo, que seria o segundo destino possível. Então, ele voltou para Bagdá, no Iraque. De Bagdá, ele pegou o avião e foi até o Líbano, onde ele foi recebido pela liderança do Jihad, pela liderança do Hamas e também conversou com líderes do Hezbollah. E neste contato, ficou patente, até pelas declarações dadas hoje pelo Abdollahian, em Beirute, que os iranianos estão, de alguma forma, mobilizando seus aliados para o fato ou para a situação em que esse conflito se espraiar além de Gaza. Manifestação popular em Bagdá, gigantesca. Manifestação popular em Amman, na Jordânia, gigantesca. Manifestações populares também no Egito, na Argélia, no Marrocos, em Tunis, capital da Tunísia. Grandes manifestações populares. Então, a situação de alguns governos árabes que são muito próximos dos Estados Unidos vai se complicando. Vai se complicando, porque, vejam, senhores, hoje o Blinken, o secretário Antony Blinken, estava no Catar. E em uma entrevista coletiva com as autoridades catares, ficou claro o mal-estar das autoridades catares em relação não só à presença do Blinken, mas pelo próprio fato, gente, que a população exige que os governos dos países árabes tomem alguma atitude de solidariedade em relação aos palestinos, ainda que política. O Catar está dizendo que se esses ataques continuarem, eles vão interromper o fornecimento de gás para a Europa. Eu não acredito. Eu não acredito ainda que isso aconteça. Por quê? Porque muita coisa é retórica. Os Estados Unidos têm aviões A-10 de ataque no Catar. Os Estados Unidos têm aviões A-10 de ataque nos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos têm grupos de F-35 na Jordânia. Então, enquanto os Estados Unidos tiverem aviões e bases militares na Jordânia, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, não esperem que esses países ingressem em nenhum esforço de guerra que contraria os interesses dos Estados Unidos. Agora, as manifestações populares que são feitas nesses países, o senso médio da população, a exaltação, a exasperação, na medida em que chegam essas notícias e chegam essas imagens, aí, efetivamente, a coisa fica muito complicada. Aí, a coisa, efetivamente, fica complicada. E eu quero dizer, o Leandro Piazon está dizendo que o Catar acabou de fechar um contrato de 27 anos de fornecimento de gás para a França. O Catar, na realidade, é um aliado muito próximo da Turquia. E o Erdogan, na Turquia, quando ele fala como um herói dos árabes ou dos defensores de Jerusalém, ele fala para o público interno.
ele não fala, na realidade, de acordo com a ação do Estado turco. Porque o Estado turco, o serviço de inteligência do Estado turco, colabora com o serviço de inteligência, historicamente, do Estado de Israel. As forças aéreas de ambos os países colaboram. A Turquia luta contra o Assad no norte da Síria. Então, enquanto a Turquia lutar contra o Assad no norte da Síria, você não pode imaginar que o Assad, que é um dos maiores aliados de Teherã, tá, sendo atacado pela Turquia ao norte e por Israel ao sul, que Israel vai se unir a um esforço de guerra que a Turquia vai se unir a um esforço de guerra contra Israel. O Erdogan fala para o público interno, deixa eu deixar isso muito claro para vocês. Uma coisa é propaganda. Assim como alguns dizem que são campeões da defesa do cristianismo e deixaram que ocorresse limpeza étnica contra a população armênia em Nagorno-Karabakh. Mas se autodeclaram campeões da defesa do cristianismo. Falam para os fundamentalistas, para os dogmáticos, mas as ações não corroboram o discurso. Então, a Turquia, o Catar, os Emirados Árabes, a Jordânia, muito dificilmente se uniriam ao esforço de guerra iraniano, ou capitaneado pelo interesse de Teherã. Diferente da questão da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um país hoje muito importante, não só economicamente, como geograficamente, em relação à posição que detém, em relação às reservas energéticas, em relação à perspectiva de obtenção de novos recursos energéticos a partir de prospecção, e também porque está estrategicamente colocada nas rotas que interessam para a China, para a Índia, para os iranianos e, fundamentalmente, a questão dos novos cinturões, dos novos Belt and Road, Rota da Seda, está vinculada à posição saudita. O fato dos sauditas terem sido aproximados dos iranianos pelos chineses, eu acredito que historicamente explica muito do que a gente está vivendo hoje. Muito. Eu acredito que Israel, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, veem hoje uma maior ameaça na medida em que a China vai gerenciando esses processos de maneira que consegue construir eficazmente alianças. Então, esse é um fato também muito importante.